A paz, Senhor Jesus, irmãos. Vamos falar sobre teologia. O que é teologia? Eu, quando falei que ia estudar teologia, me disseram: meu Deus, cuidado, Johnny. Eu pensei: meu Deus do céu, o que tem lá de tão perigoso assim? Mas não é, irmãos. Teologia é ótimo quando é usado para a glória de Deus. A teologia é perigosa quando a pessoa começa a usar para defender os seus argumentos. Quando a pessoa começa a estudar teologia, já ninguém mais pode repreender ela. Ela pensa: não, eu tenho estudo, me prova na Bíblia que é assim. E não é. A gente sempre vai ser moldável. Deus sempre vai usar pessoas para repreender a gente. Então, tem uma frase que diz que o conhecimento do homem pode ser uma tocha que ilumina o seu caminho para o inferno. Então, nunca estudar teologia para saber mais que os outros. Não, eu sou o cara, eu sou teólogo. Não. Sempre nós vamos ter o que aprender. E o que é teologia? Teologia é uma palavra que vem do grego theo, que é Deus, e logos, que é estudo. Então, significa estudo de Deus. As principais matérias da teologia são essas. Teontologia. Você vai estudar sobre o ser de Deus, a sua onisciência, a sua onipotência e a sua onipresença. Então, quem é Deus? Isso é teontologia. Você vai estudar sobre cristologia, é a doutrina de Cristo, quem foi Cristo, as suas obras, o que ele fez. Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Você vai estudar quem é o Espírito Santo, as suas obras, os frutos do Espírito Santo, como receber o Espírito Santo. Angelologia, a doutrina dos anjos. Você vai estudar que existe 4 classes de anjos: os serafins, os querubins, o arcanjo e os anjos mensageiros. Na Bíblia você vai encontrar algumas vezes o termo o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é uma teofania. O que é teofania? É quando o próprio Deus se revela. Como, por exemplo, Deus falou com Moisés através de uma sarça ardente. Isso é uma teofania. É Deus se revelando ao homem através de uma visão, através de algo. Você vai estudar sobre bibliologia. Bibliologia é o estudo da Bíblia. Você vai estudar sobre a Bíblia, você vai ver que ela foi escrita por 1400 anos, por 40 homens cheios do Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, que tem 66 livros, são divididos 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, né? O Pentateuco fala Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Aí tem os livros históricos, Josué, Juiz, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Aí os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Aí os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Aí os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí vai acontecer o período interbíblico, que é o período que Deus não falou com o homem. 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, Deus não falou com o homem. Aí começa os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os 4 primeiros evangelhos. Aí vai continuar a Bíblia. Depois de João vai vir Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Então esta é a Bíblia. Na bibliologia você vai estudar sobre cada livro. Você vai estudar também a soteriologia. O que é soteriologia? É a doutrina da salvação. Então você vai estudar sobre a salvação, o que necessita para ser salvo. Você vai ver que não é por obras, é pela graça, através do sangue de Jesus. É um favor imerecido. Você vai estudar sobre a martiologia. O que é a martiologia? É a doutrina do pecado. Então, como o pecado entrou no mundo, o pecado original, que é chamado pecado de Adão e Eva. Então você vai estudar sobre isso. Quais as consequências do pecado? Você vai estudar sobre escatologia. Escatologia é a doutrina do final dos tempos, né? Sobre grande tribulação, o período dos 7 anos, os 3 anos e meio de paz e os 3 anos e meio de grande tribulação, o arrebatamento da igreja, o período milenar. Tudo isso você estuda na escatologia. Tem demonologia. Você vai estudar a doutrina dos demônios. Então, quem são os demônios? São anjos caídos. Existem 2 classes de demônios, aqueles que estão soltos e os que estão presos. Os que estão presos serão soltos na grande tribulação. Então você vai estudar sobre tudo isso. Tem eclesiologia. Você vai estudar sobre a doutrina da igreja. Então como surgiu a igreja lá em Atos, como que ela vem desenvolvendo até a igreja que nós temos hoje. Você vai ver aí grandes homens, você vai ver as reformas que aconteceram. Por exemplo, o reavivamento da Rua Azusa, né, a Jonathan Edwards, você vai ver São Martinho Lutero, João Calvino. Você vai ver grandes teólogos aí que fizeram parte dessa revolução. Você vai estudar na teologia homilética. Homilética é a arte de pregar, a arte de convencer.
Então, é muito importante como você deve pregar, quais palavras você deve usar, como deve ser a sua preparação, como você deve se preparar espiritualmente, o seu material. Você vai estudar hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a arte da interpretação das Escrituras. Há duas maneiras de interpretar a Bíblia. A maneira dedutiva, essa maneira errada que muitos têm usado. Como é isso? Eu sei aonde eu quero chegar na Bíblia e eu uso o versículo somente para confirmar aquilo. Eu tenho meu conhecimento, eu chego na Bíblia só para confirmar. Essa é errada. Quando a pessoa usa essa maneira dedutiva, ela comete 3 erros geralmente. Os 3 erros são alegoria. Ela pega um versículo, interpreta da maneira que ela quiser. O outro erro é o trampolim. Ela pega um versículo para chegar aonde ela quer. E o outro erro é ignorar a progressão contínua. Que é, por exemplo, falar que a gente tem que se circuncidar agora. Não, circuncisação foi trocada pelo batismo. Você vai estudar também que a maneira certa é a maneira indutiva. Então eu vou abordar a Bíblia, mas eu não sei nada. Eu vou colocar essa concepção, eu não sei nada. A Bíblia é o texto que vai me levar aonde Ele quiser. Não eu vou querer forçar o texto. Seria chamada exegese, que é eu forçar o texto para chegar onde eu quero. Você vai estudar também na teologia sobre tudo isso, irmãos. Tudo que eu falei aqui e tem muitos outros assuntos. Então você que tem a oportunidade de estudar teologia, faça isso. Estude e sempre orando, sempre pedindo a Deus que o seu estudo nunca seja maior que a sua oração. 2 Pedro 3,18 está escrito: crescer na graça e no conhecimento. Então sempre vamos crescer na graça e no conhecimento. Nunca ignorar. Tem uma frase que diz assim: o tolo ele reputa por desprezível aquilo que ele não pode aprender. Então tem pessoas que não gostam de estudar. Não, teologia é bobeira, teologia, o negócio é Espírito Santo, e não é assim. O Espírito Santo ele vai te revelar aquilo que você sabe. É assim, quando você for pregar, o Espírito Santo vai trazer à sua memória aquilo que você sabe. Não é assim, você vai fechar o olho e vai começar uma voz falar no seu ouvido, versículo que você nem sabe que existe. Não é assim. Então Deus vai usar o seu conhecimento. Então sempre cresça no conhecimento. Se você tem a oportunidade de estudar teologia, peça direção a Deus e nunca deixe de orar. Vamos viver a palavra, não somente conhecer ela. Que Deus abençoe.